Agora eu vou chamar a Sabine, as pesquisadoras, a Sabine Righetti e a Ana Paula Morales, que trabalharam nessa pesquisa. A gente tem também, além da parceria com a Unicamp, a gente também tem muita honra de trabalhar com elas que já têm uma estrada no universo da educação, e a gente quer realmente trazer informação de qualidade para a comunidade brasileira, trabalhando com quem está aí à frente de todas essas políticas que são tão importantes para a qualidade. Então, agora a gente vai passar a palavra para elas, para a gente conhecer um pouquinho mais da percepção dos alunos aqui na Unicamp. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Sabine, ela é a Ana Paula, e eu vou começar falando, mas na verdade a coordenadora da pesquisa é a Ana Paula, mas eu vou começar apresentando aqui o nosso trabalho. Bom, essa pesquisa, vocês me ouvem bem aqui de longe? Ouve, né? Essa pesquisa, ela foi realizada de uma maneira muito legal e integradora. Nós somos pesquisadoras de uma consultoria acadêmica, temos a nossa história com a Unicamp, eu fiz mestrado e doutorado aqui na Unicamp, a Ana Paula ainda é doutoranda aqui, mas nós somos consultoras e com o apoio da Turnitin, a gente fez essa pesquisa junto com a Unicamp, então a gente achou que foi um modelo muito bacana e um resultado muito legal. O título dessa pesquisa, Políticas de Integridade Acadêmica no Brasil e no Mundo e Percepção do Plágio entre Alunos de Graduação e da Pós, da Unicamp. A gente começou o trabalho em janeiro, que foi quando a gente começou a fazer o levantamento bibliográfico, e depois a gente submeteu a pesquisa à Plataforma Brasil, e agora a gente finaliza, agora em outubro, essa é a primeira vez que a gente apresenta os resultados. Essa apresentação, assim como a pesquisa, na verdade, ela tem duas partes. A primeira parte, que é que eu vou falar, a gente vai mostrar um pouco como que o assunto integridade acadêmica é tratado no mundo, por grandes universidades do mundo, sobre as quais a gente vai explicar o que a gente considerou como grandes universidades do mundo. A gente traz um levantamento da literatura e de como o assunto integridade acadêmica ele começa a chegar e a crescer no Brasil muito recentemente. Depois, a segunda parte, que eu acho que, na verdade, é a mais interessante, é a pesquisa realizada aqui na Unicamp, o que pensam os estudantes da Unicamp, da graduação e da pós, sobre a qual a Ana Paula vai falar. Bom, para começar, a gente buscou na literatura uma definição do que seria má conduta, má conduta acadêmica. O que a gente achou na literatura de maneira costurada é que a má conduta acadêmica ela pode ser definida como fabricação ou falsificação de dados ou informações, ou seja, você inventar um dado ou você alterar um dado ou uma informação para o seu benefício, do seu estudo, plágio, ou engano ao propor, realizar ou reportar resultados de uma pesquisa, ou seja, copiar um trecho, parte deles, ao fazer um projeto ou ao reportar os resultados de uma pesquisa. Desvios deliberados, perigosos, negligentes da prática aceita na realização da pesquisa. E aqui a gente pode entender como uma gama muito grande de coisas, por exemplo, incluir ou retirar um autor de um trabalho, alguém que não fez o trabalho, ou retirar alguém que fez, não permitir que alguém de um laboratório use o equipamento daquele laboratório que foi adquirido com dinheiro público. Então, existe uma gama de possibilidades para esses desvios deliberados que a literatura fala. A gente tem interesse e se debruça especialmente no plágio, ou seja, da cópia de conteúdo de terceiro sem citação, porque o plágio, ele é considerado no Brasil, a gente tem poucos estudos sobre integridade acadêmica e má conduta acadêmica no Brasil. Um dos estudos mais importantes que a gente achou, que tem a citação aqui, está um pouquinho apagado, mas é um estudo da professora Sônia Vasconcelos, da UFRJ, publicado em 2016, que ela observou o seguinte, ela fez um levantamento e ela observou que das retratações, dos estudos retratados brasileiros, ou seja, aqueles que foram publicados e depois foram cancelados ou parcialmente cancelados porque tinham alguma das características de má conduta, 46% das retratações eram por causa de plágio. Então, plágio é um assunto muito importante no Brasil, ou seja, quase metade das retratações no Brasil é por causa de plágio. Então, a gente tem um interesse especial no plágio ao tratar de má conduta. Então, nessa pesquisa, a gente olhou especialmente para o plágio. Bom, o que a gente
observou nesse trabalho, nesse levantamento, é que universidades importantes no mundo, elas já têm, há algum tempo, políticas de integridade acadêmica. O que a gente chama de universidades importantes? São universidades que têm uma produção acadêmica importante, consolidada, são universidades bem classificadas em rankings universitários mundiais, como Times Higher Education, como o ranking de Xangai. Então, a gente olhou para essas universidades, né, que são importantes, ou importantes no cenário local, até a gente olhou para a UNAM no México, para universidades da China, a gente olhou para uma gama de universidades, eu trago aqui algumas, e a gente viu que essas universidades já têm política de integridade acadêmica. Essas políticas, nas diferentes instituições, elas são construídas com base num tripé. Esse tripé, ele tem ações para educação e prevenção, por exemplo, do plágio. Então, são ações para educação, para capacitar e para trabalhar com estudantes, por exemplo, o que é o plágio. Tem um braço para investigação, ou seja, se eu recebo uma denúncia, por exemplo, de plágio, o que a universidade faz? A política traz isso claramente. A universidade faz tal coisa, investiga de tal maneira por um conselho que é composto por alunos, professores e tais pessoas. Isso é muito claro nessas políticas e também está claro a punição, ou seja, se essa investigação, que é a segunda perna do tripé, concluiu que aquele caso é um caso realmente de má conduta, o que acontece com aquele aluno, ou com aquele pesquisador, ou com aquele professor que foi o responsável pela má conduta? Essas universidades trazem isso de maneira muito clara. Bom, aqui a gente traz alguns exemplos. No caso de Harvard, melhor universidade do mundo, de acordo com os rankings internacionais, uma universidade bastante antiga, do século XVII. Harvard tem o seguinte, eles têm um código de honra, que é bem definido, os alunos conhecem, e esse código de honra considera-se que ele é violado em caso de cola em prova, em caso de plágio, apropriação de ideias, por exemplo, em trabalhos, mesmo um trabalho numa disciplina, um pequeno trabalho numa disciplina que tem uma apropriação de conteúdo, esse código de honra já é violado, falsificação de dados, entre outras informações. E aí o que é interessante é que quando um aluno entra em Harvard, já na graduação, ele tem que acessar esse código de honra e ele tem que escrever como que ele vai defender esse código de honra. Então, eu tive acesso, eu li, eu entendi o que a minha universidade entende, por integridade acadêmica, e eu vou dizer como que eu vou defender essas ideias de integridade acadêmica. E ele é convidado a editar as suas respostas ao longo de sua formação, porque ele vai amadurecendo as ideias, então ele vai editando como que ele vai defender esse código de honra. A gente rapidamente olhou os casos de investigação e punição. A investigação é feita por um comitê, com professores e alunos. E no caso de plágio, dependendo da gravidade, o aluno pode ser expulso. Ele pode ser suspenso, ele pode repetir a disciplina, ou ele pode ser expulso da universidade, dependendo da gravidade da cópia de conteúdo ou apropriação de conteúdo que o aluno fizer. É interessante lembrar que Harvard usa Turnitin, que é o software educacional da empresa que a gente teve apoio para fazer essa pesquisa, e os alunos também, como parte da perna de educação, eles recebem capacitação para usar esse software, faz parte mesmo da rotina de trabalho deles. Bom, agora a gente vai lá para o Reino Unido, Oxford, a melhor universidade europeia também, de acordo com os rankings internacionais, uma das melhores do mundo. Oxford tem um guia de boas práticas e um código, são 2 documentos, um código de prática e procedimento de pesquisa, assim como o Harvard. No guia, é interessante que o plágio é o elemento central. Então, em Oxford também a grande questão é o plágio, a grande preocupação em termos de má conduta acadêmica é o plágio. Os alunos também recebem cursos sobre o que é cópia, o que é citação, qual que é o limite da citação, como eu cito um estudo, como eu cito um artigo. Eles também usam Turnitin em Oxford. E um caso interessante de Oxford é que os alunos também recebem cursos que incluem gerenciamento de tempo, habilidade de leitura, habilidade de escrita, entre outros cursos. Por quê? Em Oxford, parte-se do princípio que um aluno que copia um trecho, ele pode ser, vamos dizer,
motivado a fazer isso porque ele não conseguiu gerenciar seu tempo. Então, ele deixou o trabalho para a última hora, na véspera da data de entrega, ele não conseguiu fazer, então ele rapidamente copia um trecho e entrega. Então, a universidade trabalha com os alunos o gerenciamento do tempo como forma de garantir a integridade acadêmica e também o gerenciamento de habilidade de leitura e escrita, desenvolvimento de habilidade de leitura e escrita, porque também se entende que muitos alunos copiam trechos porque têm dificuldade de escrever, independente se são nativos de língua inglesa ou não, dificuldade de escrever as próprias ideias, então o aluno pode muitas vezes acabar copiando. A gente traz aqui o caso da ETH, Universidade Suíça, que é a única universidade de língua não inglesa que está entre as 10 melhores do mundo, nos rankings internacionais que eu mencionei, universidade importante, onde estudou Albert Einstein. Também na Suíça, eles têm uma diretriz de integridade na pesquisa e boa prática científica, também são 2 documentos e um guia de citações que os alunos e pesquisadores têm acesso. Os alunos também têm cursos de integridade acadêmica, também os alunos também trabalham com torneirinho, os alunos fazem tanto esses cursos pela universidade como em parceria com a Torneirinho. E eu achei muito, especialmente interessante, que nessa Universidade da Suíça, todo o trabalho entregue, pode ser um trabalho de uma disciplina, eu pedi para os alunos fazerem lá uma reflexão, eles têm que entregar, eles devem entregar uma declaração de originalidade, assinada pelo próprio aluno. Então, o aluno entrega o trabalho, entrega uma declaração falando, isso aqui é meu, eu que escrevi, eu que pensei, as ideias são minhas, os dados estão corretos. Então, eles entregam uma declaração junto com o trabalho. O que significa, na percepção da universidade, que não dá para o aluno falar que ele não sabia, porque ele teve acesso aos documentos, ele fez os cursos, ele declarou que aquelas informações são dele, né, que ele citou corretamente e tal. Bom, no Brasil, os casos de má conduta, eles são avaliados individualmente, né, por diferentes instituições governamentais e também pelas universidades. E, recentemente, o professor Munir mencionou, as nossas universidades de excelência começaram a criar grupos voltados à área de integridade acadêmica. Isso foi motivado bastante por o assunto integridade acadêmica, má conduta acadêmica, ele surge com bastante força, especialmente em 2010, quando a imprensa nacional, a grande imprensa nacional, começa a fazer uma série de denúncias sobre má conduta, e aí a FAPESP, em 2011, publica o Manual de Ética, o seu guia, né, de boa conduta acadêmica, que, na verdade, é o primeiro grande documento que a gente tem no Brasil, a FAPESP, como instituição apoiadora de pesquisa, falando o que a FAPESP entende como má conduta e como integridade acadêmica. Logo depois, o CNPq cria uma comissão para acompanhar casos de má conduta, também em 2011, e para, enfim, investigar e punir. Então, esse assunto é muito recente, 2011. No ano passado, em 2017, a FAPESP anunciou, em abril, num evento até que a gente estava participando, que passaria, dentro de alguns anos, não especificando, a FAPESP passaria a deixar de dar apoio a universidades que não tivessem claro o que a universidade faz pela boa integridade acadêmica, Então, isso foi anunciado pela FAPESP, então as universidades realmente intensificaram esse processo, porque a FAPESP está trabalhando muito nesse sentido. A gente quer garantir que as universidades tenham, de maneira clara, a sua política de integridade acadêmica. Eu trouxe aqui 2 exemplos, que eu vou falar muito rapidamente. Quando esse processo ganha forma em 2010 e 2011, por coincidência, eu era jornalista de ciência da Folha de São Paulo, e eu cheguei a fazer alguns textos sobre questões de integridade acadêmica. Quando a gente começa a falar disso, tem um caso aqui interessante, que é um caso de má conduta acadêmica tão peculiar, que eu lembro que quando a gente foi discutir esse caso na redação, a gente decidiu fazer uma história em quadrinhos, porque a gente achou que a gente não conseguiria nem contar essa história em formato de texto. Mas, para resumir, é a história de um pesquisador do Instituto Butantan, portanto, um instituto bastante importante, que foi proibido ele não podia acessar um laboratório do Instituto Butantan,
o seu chefe, né, o chefe do departamento lá, tinha proibido que ele acessasse esse laboratório, que era um laboratório construído, obviamente, com dinheiro público e com agências de fomento. Ele era um biólogo, trabalhava com aranhas, o chefe dele também de departamento também trabalhava com aranhas, e esse pesquisador acessou a justiça para garantir que ele pudesse acessar o laboratório do seu próprio instituto, um laboratório montado com dinheiro público. E aí o juiz, obviamente, concedeu, falou, não, claro, você pode acessar, né, determino que você pode acessar o laboratório. E aí, logo depois, a primeira aranha, a primeira espécie de aranha que esse pesquisador descobre, ele dá o nome do juiz que autorizou que ele acessasse o laboratório. É um caso bem emblemático, claramente é um caso extremo, mas a gente observa esse tipo de caso na universidade e a gente entende que a universidade tem que lidar com isso. Bom, também revisando a literatura, o que a gente encontrou é que quando um caso desse, por exemplo, lá da aranha, né, do pesquisador que é proibido de acessar o seu próprio laboratório, porque o outro concorrente dele brigou com ele, ou um caso, né, de autoria, de falsificação de dados, ou de autoria indevida, ou de plágio propriamente dito, quando um caso desse vem à tona, tem um estudo bastante importante também de 2010 que diz o seguinte, que a cada $1 investido em compliance, ou seja, em ferramentas que a gente falou, né, na construção dessa política, na educação dos estudantes, ou mesmo em software educacional, outras formas de compliance, $5 são economizados em outras questões. Isso pode ser tanto processo legal, pode ser perda de, no caso das universidades americanas, perda de doação, acontece muito, no nosso caso, perda de parceria internacional, ou seja, quando a gente tem um caso importante de má conduta acadêmica, a gente perde literalmente parceria, perde recurso, perde dinheiro, principalmente porque a preocupação com a integridade acadêmica está crescendo muito fora do Brasil. A gente trouxe também aqui, pincelou alguns casos, né, os casos especificamente de plágio, eles vão além da universidade, então, aqui algumas notícias recentes de pessoas que passaram pelo meio acadêmico e depois, quando elas estavam em cargos importantes, por exemplo, ministérios, houve a denúncia de que o trabalho dessas pessoas teria sido plagiado e depois comprovado, e essas pessoas perdem cargos. Então, isso vai além do meio acadêmico, né? Uma pessoa que plagiou um trabalho isso a gente hoje observou na Europa, na Alemanha e recentemente no Peru. Inclusive, a pessoa do Peru plagiou o trabalho de 2 pesquisadores da Federal de Santa Catarina. Basicamente, a pessoa traduziu para o espanhol 2 trabalhos de 2 pesquisadores da Federal de Santa Catarina. Isso foi ano passado, né? No começo desse ano, começo desse ano. E essa pessoa também perdeu o cargo. Então, é um assunto realmente muito importante que pode dar um impacto, enfim, até internacional bastante grande. E agora, a parte interessante da pesquisa com a Ana Paula. Obrigada, Bini. Então, a Bini já falou bastante, essa primeira parte que ela apresentou fez parte da pesquisa, então a gente quis entender o que acontece pelo mundo e deu uma mapeada que deu para pincelar aqui agora, para poder entender que, e na Unicamp, né, o que os estudantes, que é uma primeira etapa, o que os estudantes entendem por integridade acadêmica, por plágio, se eles estão familiarizados com o tema, quais são as práticas em relação a isso, para chegar, linkando com a parte da política, que é a ideia da Unicamp, tratar isso de uma forma séria e ter uma política institucional de integridade acadêmica, como que lidar com a prevenção, né? Porque, como foi falado, até a literatura mostra muito também, que a questão do plágio não necessariamente intencional, né? Então, é uma questão a se tratar de uma forma educacional, faz parte da formação. Então, a gente queria ouvir os estudantes, como que eles lidam com isso. Então, foram 2 etapas dessa pesquisa. A primeira foi um questionário online, que a gente disparou institucionalmente por os e-mails institucionais, é uma questão da metodologia também, né? A gente não tem acesso a essa base, então foi a própria Unicamp que disparou, para todos os alunos de graduação, de pós e pós-doutorandos, né? Que no total dá quase 40 mil, segundo o último anuário. E a segunda etapa a gente fez entrevistas coletivas com alguns estudantes que se disponibilizaram a conversar com a gente por forma de grupos focais, né? Então, a primeira parte, que foi a do formulário online,
ele ficou aberto por um mês, né? Então, a gente teve um primeiro disparo, depois a gente teve um reforço de que ele estava aberto para incentivar, porque, né, a gente tem uma curva de resposta bem rápida no começo, que depois cai, depois a gente teve um retorno de novo. Ele ficou um mês, no final de 24 de agosto até dia 23 de setembro, né? Então, foi online e tudo anônimo, né? Não tinha identificação de nenhum dos estudantes. A gente teve 958 respostas, que foi... a gente ficou positivamente surpreendida, né? Porque é e-mail institucional, não é todo mundo que checa, não é o e-mail, às vezes, cotidiano das pessoas. Nesse período também teve uma transição para o Google, então as pessoas tiveram que se recadastrar. Então, foi uma resposta bem legal, a gente achou bem legal, é um universo grande, né, para esse tipo de pesquisa, porque esse tipo de pesquisa também já foi feita em algumas universidades do mundo, né? A gente seguiu um pouco dessa metodologia também. Existe um Centro Internacional de Integridade Acadêmica, que a Turnitin também é parceira e que faz muita pesquisa nesse sentido com estudantes também, então é uma amostra bem legal. 35% das respostas foram de estudantes de graduação e 65% da pós. Por sexo, teve uma divisão homogênea, metade-metade. Da graduação, a gente teve todas as áreas, né? Aqui dá para ver que a área de ciências exatas, tecnológicas e da terra, que é esse laranjinha amarelo, teve uma maioria das respostas, mas todas as áreas estão representadas. O ano do curso também, a gente teve de todos os anos, primeiro até o sexto, né? De cursos que têm até 6 anos. E a gente fez uma pergunta que era ver se aqueles estudantes tinham contato com a pesquisa também, então se eles faziam iniciação científica, né? E quase metade, 48,2% dos alunos de graduação que responderam já tinham feito ou faziam iniciação científica. Após, a gente também teve representatividade de todas as áreas. Então, a gente teve aluno de especialização, de mestrado, de doutorado e os pós-doutorandos, que não são mais alunos, mas que também participaram. A gente teve uma resposta legal deles de todas as áreas. Então, agora, os principais resultados que a gente discute na mesa em seguida. 36%, quase 37% dos alunos que responderam, eles dizem que eles já parafrasearam ou copiaram algum conteúdo sem citar a fonte original. Então, a gente vê que é uma dúvida, que eles apresentam alguma dúvida, não sabem definir o que é muito certo, o que é plagiar, o que não é, e que eles acham que já fizeram, um cada 3, que já podem ter cometido ter parafraseado ou copiado, sem citar a fonte. E mais 56% já identificaram plágio em trabalhos de outros. Então, estudando, vendo na literatura, eles identificaram em outros trabalhos o plágio, né? Aqui é um dado bem interessante, que a gente vê que só 13%, que é essa parcela azulzinha, são os estudantes que já tinham aprendido algo sobre plágio antes de chegar na universidade. Então, quase 90%, né, 87% dos estudantes, eles chegam na universidade sem estarem familiarizados com o tema, né? Então, fica muito claro que já foi falado aqui um pouco antes, dessa questão da cultura que vem de antes, né, do colégio, de fazer trabalho. Então, para a maioria dos estudantes, é só na universidade que eles vão se deparar com esse tipo de discussão e de prática e de questionamento também, né? E, no último ano, com que frequência que os alunos falaram ou tiveram alguma atividade, alguma questão sobre o plágio? E foi muito pouco, né? O roxinho, que é o 3%, que é com muita frequência, ou 8% com frequência, são só 10% que tiveram uma familiaridade no último ano. A grande maioria, bem mais da metade, 60%, não tinha lidado com esse assunto no ano anterior, né? Então, considerando que é uma prática, né, fazer trabalho em grupo, um monte de coisa nesse sentido, das disciplinas e também de quem faz pesquisa, é um assunto que não é tão abordado no cotidiano, né, dos estudantes. Os alunos também acham, a grande maioria, de que o plágio não é intencional. Então, aqui a gente tem uma escala, né? De 1 é que discorda e de 5 é que concorda. Então, a maioria discorda com o fato de que o plágio seja intencional, né? A maioria acha, como a Sabine falou, a gente tinha algumas outras questões que a gente não está colocando aqui, pela extensão, mas alguns motivos que poderiam levar, né? Então, o tempo para fazer o trabalho, ou por falta de planejamento, deixar por última hora, né, na maioria dos casos, dificuldade para escrever,
porque a gente sabe, são várias áreas, todos os estudantes são de todas as áreas, né? Por uma experiência de exatas, geralmente não tem, uma prática da escrita é um pouco diferente das de humanas, então é uma dificuldade que eles apontaram também, o tempo, a capacidade para escrever, então que nem sempre é intencional, a grande maioria acredita nisso. E que eles também concordam, a maioria, que as pessoas cometem plágio porque não aprenderam corretamente as regras de citação. Então, apesar, e isso é algo que eu vou falar rapidamente, até nos grupos focais que apareceram, existem, né, regras da BNT, a gente sabe como, até onde procurar, mas isso ser abordado de uma forma corriqueira e formal com os estudantes, ao longo do processo de formação mesmo, né? Então, isso é algo que eles apontaram como uma das dificuldades que levam, talvez, a uma conduta não intencional. Né? E agora, enfim, quase todos os estudantes, mais de 90%, eles concordam que as ações educacionais podem ajudar a prevenir o plágio. Então, que é uma questão de formação, eles estão, inclusive, dispostos a se inteirar, a aprender sobre isso, eles julgam importante, o que é bem legal se a gente pensar nessa questão da integridade acadêmica como uma cultura, né, institucional, ver essa abertura por parte dos estudantes para aprender sobre o assunto, né? E um grande apoio também, 92, quase todos os estudantes, ou muito concordam, que é muito importante que a Unicamp tenha uma política de integridade acadêmica. Como a Sabine mostrou, as universidades, as top do mundo, ela já tem essas políticas há muito tempo, aqueles dados, aquele código de honra, de Harvard, tudo que a Sabine mostrou, isso não é de agora, isso é de há muito tempo que eles têm, isso é claro, aquelas práticas de formação, de informação sobre o código de honra, é algo já intrínseco na cultura daquelas instituições, e os estudantes da Unicamp acham que é importante que aqui tenha também uma clareza sobre essas diretrizes da instituição. O que a instituição acha que é importante, o que é aceito, o que não é aceito, como que isso, de que forma com que isso pode ser lidado. E daí, nos grupos focais, a gente fez encontros com estudantes, foram 3 grupos de estudantes de pós-graduação e pós-docs, foram 20 estudantes que participaram. A ideia era discutir um pouco mais desses dados, porque um questionário online você tem várias porcentagens, mas discutir um pouco o que eles estavam pensando, né, para desdobrar um pouco de lá. E a origem desses estudantes de pós-graduação é diversa, então vários deles não fizeram graduação na Unicamp, o que é legal para a gente ver, é uma amostra até maior, né, assim, do que o universo da graduação aqui. Aqui são algumas falas que elas servem para ilustrar um pouco da discussão, o tom que teve as discussões, né, com esses estudantes. Então, em definição de plágio, ficou muito clara a dúvida dos estudantes e pós-doutorandos sobre definição. Então, falou-se muito sobre o espectro do plágio, né? O plágio é o quê? Você pegar um trabalho inteiro de outro e entregar? Ah, mas se um pedaço de um pedaço de outro? Então, nuances que caracterizam o plágio. O que é, o que não é? Então, ficou claro que existe muita dúvida sobre isso, sobre definições e nuances e gravidade também, né? Tipo, um tipo de caso de plágio é mais grave que o outro, em relação a essas nuances. São várias falas sobre o desconhecimento, então, tanto de definição, mas sobre as práticas. Então, desconhecimento talvez seja o maior motivo, tem isso do indivíduo não saber, ele copia e cola porque ele está acostumado, então, essa questão da formação anterior a chegar à universidade, que é uma prática que no colégio muitas vezes não é questionada, então o aluno chega aqui e talvez não questione também logo de cara. Falta de informação, e a outra que primeiro, aqui bem no final, a primeira coisa, você precisa saber o que você fez. Então, é isso, entender o que é uma prática, uma boa prática, para você entender as consequências de você não seguir também. Isso ficou, foi uma discussão que teve lá. A questão da formação também, então, o caráter, a necessidade da discussão da escrita acadêmica e do plágio e da boa conduta fazer parte do processo de formação desses estudantes. Vários alegaram que nunca teve orientação sobre o plágio em nenhum dos meus cursos, nem na pós-graduação. A informação que eu tenho é dada pelo trabalho, pelo que eu fui atrás, pela convivência com os profissionais da área de pesquisa, mas não na formação. Então, isso ficou bastante patente, que esse é um assunto tratado de uma forma informal.
Então, passa por orientação de um professor ou de outro, um orientador de pesquisa, quem tem mais contato, quem fez iniciação, mas que não é uma questão formal, né, que passa pela formação inteira. Aqui um outro exemplo as segundas aspas, ele dá um exemplo que um professor que corrigia, ele mostrava que era errado, então um caso específico, mas uma orientação explícita foi muito pouco. O aspecto ético nunca foi abordado. Então, o que os estudantes falaram é que quando esse tipo de assunto é abordado, é mais uma questão formal, da citação da BNT. Está aqui essa listinha. É assim que tem que ser feito, sigam, mas sem uma discussão. O que implica você copiar o trabalho de alguém? Eticamente, para você, para a sua formação, para o seu pensamento original, para a sua carreira também no futuro, né? Então, esse tipo de discussão não é feita. E das ações educativas. Então, ficou claro também que os estudantes estão totalmente abertos, eles têm interesse. É óbvio que a gente tem o viés da própria amostra, né? Foi bastante gente que respondeu, mas são estudantes que, pelo menos, estavam interessados no tema. Mas eu acho que é um caminho bastante positivo para esse estudo. De uma forma geral, os estudantes consideram que é um assunto também que deve entrar na cultura da instituição, então que são várias ações que devem ocorrer, não é uma questão de fazer uma disciplina obrigatória ou não. Ações pontuais, então workshops, webinar, página na internet com informações, materiais a que eles possam recorrer quando necessário, então você está fazendo algum trabalho para ter esse tipo de definição, a própria política, e treinamentos nesse processo, para que eles possam mais pontuais, né? E o uso do software também, eles acham interessante, nas primeiras aspas, uma estudante falou que ela precisa usar, porque antes de submeter o artigo na revista, eu preciso dar um pente fino para ver se realmente não tem alguma coisa ali, se não chegar lá e vai voltar. A gente vê uma preocupação maior dos pós-graduandos, inclusive por essa exposição, né? Eles estão produzindo artigos, né? E teses também que vão ficar expostas. É diferente, talvez, de um estudante de graduação, que aquele trabalho que ele faz vai ficar só entre ele e o professor, então que a preocupação parece um pouco menor. Uma outra pesquisadora, ela falou que ela gostaria muito de usar com mais intensidade para ser original, para me colocar como pesquisadora. É lógico que vai ter referência, mas eu tenho que produzir algo, então eu saio com essa certeza. Alguns estudantes demonstraram esse interesse em usar o software para se certificar da qualidade do próprio trabalho ele mesmo, né? Da questão da originalidade e poder desenvolver a própria escrita. Um papel educativo do software. Aluno que teve experiência, a gente viu alunos de pós-graduandos que são PED, então eles têm contato com alunos da graduação e que alguns usam a Turnitin, o software da Turnitin aqui na Unicamp para esses trabalhos que eles fazem, é uma experiência interessante também. E quando eles vão falar com os alunos, vê que não sabia, o aluno da graduação, mas isso eu não sabia que não podia citar assim, não sabia que não podia colocar só no final nas referências, eu tinha que colocar aspas, então essas dúvidas, né? Sobre o processo, e a questão da prática institucional, né, que os estudantes acham válido. O professor Munir comentou da questão do CEP, né, todo mundo que faz uma pesquisa tem que submeter, então são práticas institucionais, todo mundo faz pesquisa, tem que submeter, todo mundo sabe disso, assim, você tem que passar por isso e tal. Os alunos se mostraram abertos também para isso, para usar o software como uma prática também, né, para os trabalhos acadêmicos. E a política institucional, o que ficou, além da receptividade por parte dos estudantes, na própria fala deles, tinha campo aberto no questionário online, mas também nos grupos focais, a vocação também da Unicamp, por ser uma instituição conhecida pela produção de conhecimento, pela pesquisa científica, então a importância disso, de ter trabalhos originais, que isso não leve, que uma eventual má conduta não suje o nome da instituição. Teve estudante que falou, eu sei que quando eu... quando eu publico alguma coisa, a chancela da universidade vai junto com o meu nome, então a gente tem que seguir as normas daqui. A parte de ter uma política clara desde quando o estudante ingressa na universidade, então, para ficar claro o que é, para não ter problema durante a formação. De novo, a Unicamp é bem voltada para a pesquisa
E uma coisa interessante que é, porque no fundo a gente leva até para a vida, para outros trabalhos em outras áreas que não exclusivamente academia, né? Então a gente fala muito problema de plágio ou de retratação de artigo científico, mas como a Sabine mostrou, são consequências que vão para além da produção científica, né? São ministros que caem de cargo porque o trabalho de graduação foi verificado plágio depois, e isso é, né, os casos dos ministros tchecos, que acho que é o mais recente, fica muito patente isso. Bom, é isso. Esses são os principais resultados que a gente deu uma pincelada aqui. Agradeço a atenção de vocês.